Olá, se você está vendo esse vídeo é porque você tem uma ação na justiça, especificamente ação de guarda. A ação de guarda acontece quando os possíveis responsáveis por aquela criança ou adolescente não conseguem dialogar entre si, não conseguem entrar em um acordo, em um consenso sobre como deve ser o dia a dia, como deve ser a rotina, como deve ser as questões, resolver as questões daquela criança ou adolescente. E quando não há mais diálogo, recorre ao Poder Judiciário. É nesse momento em que eles vão trazer suas angústias, suas percepções, para dizer quem é que deve ficar com a guarda daquela criança ou adolescente. Portanto, a ação de guarda é isso, uma ação do autor contra o réu, aquele que entra com a ação contra aquele contra quem entra com a ação. Vão colocar no processo os seus interesses, as suas percepções, mostrar que ele sim tem direito à guarda, ou então mostrar que o outro não tem direito à guarda. E a guarda não é apenas uma questão financeira, porque a questão financeira é muito fácil de se resolver muitas vezes. A principal questão da guarda é a questão emocional, a questão da psicologia, a questão do acolhimento, a questão de resolver, de tratar da melhor forma possível os interesses da criança e do adolescente. E aí, muitas vezes, a rotina da criança e do adolescente se sobrepõe à rotina daqueles que buscam aquela guarda, daquela criança ou adolescente. Então, nesse momento, temos que trazer todas as informações necessárias, não para simplesmente resolver a briga daqueles que estão brigando pela guarda da criança e do adolescente, mas temos que trazer todas as informações necessárias para ver qual é a melhor situação para aquela criança ou adolescente. Às vezes é para ficar com um, às vezes é para ficar com outro, mas sempre o foco é o bem-estar da criança e do adolescente. E para resolver isso, muitas vezes temos que fazer um estudo social. E aí o trâmite do processo é mais ou menos assim. Primeiro tem a ação, aquele que começa o processo, o autor da ação. Procura um defensor público, ou procura o Ministério Público, ou então procura um advogado privado se tem condições de pagar um advogado, ou então um defensor público se não tem condições de pagar um advogado. Ele entra com a ação. Aquela outra pessoa contra quem ele entra com a ação, ela vai ser citada para participar de uma audiência de conciliação. Se não houver acordo nessa audiência de conciliação, ela tem o prazo de 15 dias para contestação. E aí vai procurar o seu advogado. Se tem recursos, procura um advogado privado. Se não tem recursos, procura um defensor público. Depois da contestação, reenviamos o processo para o autor, para que ele possa falar sobre aquela contestação. É o momento da réplica. Depois dessa réplica, as partes são perguntadas se elas têm alguma coisa para dizer a mais no juízo. Se elas querem ouvir alguma testemunha, se elas querem trazer algum documento, se elas querem pedir para o juiz que solicite algum documento específico que não conheciam antes para que possa instruir ali o processo, seja uma questão financeira, seja uma questão de rigor psicológico, qualquer documento que seja, para que o processo seja instruído. É nesse momento, depois da contestação, depois réplica, que as partes são intimadas para especificar as provas, dizer o que é que elas pretendem produzir. Logo depois desse momento, o juiz vai verificar se realmente é necessário fazer uma audiência para fazer alguma perícia, para ouvir alguma testemunha, se é necessário enviar para o núcleo psicossocial, para que o psicólogo e assistente social façam uma visita aos responsáveis, aos possíveis responsáveis e onde a criança está morando, para verificar se ali tem condições ou não de abrigar uma criança. Depois disso, depois desse laudo, desse possível laudo e depois dessa possível audiência, tem a fase da sentença, em que o juiz vai analisar tudo que foi produzido no processo. Passada a sentença, se alguma das partes não concordou, ela vai entrar com recurso, que é uma petição dentro do processo, para que possa levar o processo para o tribunal. Lá no tribunal, os desembargadores, que são juízes de segundo grau, juízes que estão acima do juiz que instruiu o processo, que julgou o processo, vão se reunir e definir se aquela sentença é ótima ou não é, se ela precisa ser confirmada ou não, se ela precisa ser mudada ou não, ou se ela vai permanecer como está. E aí então, geralmente o processo se encerra aí, muito embora ainda haja possibilidade de recursos para Brasília, mas geralmente o processo se encerra no tribunal, com os desembargadores. Mais ou menos essa é a trajetória da ação de guarda, em que, como falei desde o início, estamos buscando quem vai ser o responsável pela criança, mas acima de tudo, temos que prezar pela rotina, pelo bem-estar da criança. E só para lembrar um pouquinho que a guarda tem alguns tipos de guarda. Existe a guarda compartilhada,
que é quando os responsáveis eles têm certa capacidade de diálogo, muito embora tenha desavenças naturalmente, mas tem certa capacidade de diálogo, e aí a criança mora num lar de referência, ou de um ou de outro, sendo que se ele mora no lar de um, o outro tem a possibilidade de visitar, levar para a escola, levar para algumas fazeres da criança, adolescente. Essa guarda compartilhada. Existe a guarda alternada, que é quando a criança adolescente fica um tempo com um responsável, outro tempo com o outro responsável. E a guarda unilateral, quando a criança fica residindo na casa de um responsável e o outro vai visitar, né, de vez em quando, conforme determinar a sentença. Prefere-se, obviamente, a guarda compartilhada, mas o tipo de guarda que vai ser aplicado no caso concreto, as circunstâncias e o interesse da criança que vai definir. Então, essa é a ação de guarda. Nós esperamos muito que, muito embora não tenha havido diálogo para chegar até esse momento, por obrigar vocês a entrarem com essa ação, nós esperamos que estejam dispostos a entrar com o diálogo, estejam dispostos a fazer uma conciliação e, acima de tudo, entender que, depois que tem a sentença, muita coisa ainda vai ser construída. A sentença é o primeiro passo para reconstruir os laços, e é isso que a gente espera, que a sentença e o processo, muito embora traga dor, muito embora traga maus sentimentos, seja um momento para que possamos reconstruir os laços para que as crianças e adolescentes saiam daí fortalecidos. Muito obrigado e sempre fique atento para as necessidades da sua criança e sempre fique disponível para entrar em um acordo. Até a próxima.